decisiva para chegar. Vão acabar com o clube ou se aceitam repetir o jogo com o Varzim? Caso votem acabar com o Trofense, receia-se o pior para esta noite. Ontem foi uma noite de caos na Trófamo. Os adeptos do Trofense cortaram estradas e linhas de comboio e atacaram a polícia à pedrada, provocando ferimentos em vários agentes. Alguns populares disseram que era apenas um ensaio para esta noite. Uma noite com apetite para a destruição. Tudo se complicou quando chegou a caravana de Lisboa. Se nessa altura os ânimos já estavam exaltados, mais ficaram ainda. Dos confrontos da madrugada saíram 15 agentes da GNR feridos. Pela manhã, os resultados espelhavam aquilo que se tinha passado durante a madrugada. Atos que, apesar de tudo, mereceram a reprovação da maioria dos trofenses. Trofa, mas não está bem isto assim. Sou contra isso. Eles apenas estão a prejudicar aquilo que é próprio deles. Quem é que terá feito isto? Quem pode ser? Canalha. A GNR não quis comentar os incidentes. O senhor faz favor, não faz mais nenhuma pergunta. Mas porque não posso? Pronto, não, senhor. Não faz mais nenhuma pergunta. Tensão na trofa. Nós tensionamos... Filho. Igreja repensa a vida, preservativo sim, SIDA não. O Bispo de Setúbal lança nova cruzada. Boa noite. Os portugueses no Cuito estão a morrer de fome. Hoje, os cerca de 50 portugueses retidos na capital do Bié, em Angola, lançaram o 8º apelo. É o mais dramático de todos. Era uma próspera aldeia a meio caminho entre a costa... automóveis e pneus. Um cenário de guerra por causa do futebol e de uma decisão do Conselho de Justiça. Foi o bom e o bonito ontem na trofa. A população tinha avisado e até às 3 da madrugada andou tudo na rua. Chegou mesmo a haver situações desagradáveis de agressão e insultos às forças da GNR. Logo ao início da noite, no centro da cidade, foram-se concentrando populares mais ou menos exaltados. As entradas de acesso ao centro foram todas cortadas, algumas pela população, outras pela GNR, que evitavam a todo custo que os automobilistas passassem pela trofa. Na autoestrada, elementos também da GNR e da Brigada de Trânsito aguardavam os autocarros que foram até Lisboa. No centro da cidade, os ânimos exaltavam-se. Algumas pessoas tinham já uma carrinha estacionada e preparada para a confusão. Depois foi a chegada dos autocarros, um a um, trazendo trofenses de bandeira enrolada, revoltados, mas a denunciar o cansaço de uma viagem de ida e volta a Lisboa. Mesmo assim, continuavam a gritar bem alto toda a sua revolta. Agora como é que paramos? Enquanto não tiramos fazer sentença ao juiz Costa, como é que vamos parar? São os gatunos, os ladrões. Bem dizido. Gritou muito alto lá. E continua a gritar. Muito bem. Viva a trofa! Viva! O presidente do Jardim do Jardim é outro, é um badalhoco e é um bêbado. E o Jesus Costa é outro, Camilo. A seguir é que tudo se complicou. Muitos trofenses foram para a linha de comboio e toca a queimar tudo. As forças da segurança apareceram ao longe e foram apedrejadas. Resultado, muitos vidros partidos e sem confirmação da GNR, 2 agentes feridos sem gravidade. Não, para já não. A situação não se complicou ainda mais, dado o bom senso dos guardas que, ao se retirarem, foram acalmando os ânimos. Depois, tudo foi voltando à normalidade. Mesmo assim, os trofenses foram avisando que mais logo, depois da Assembleia de Clube, vamos ver como é. Tudo depende do que aí for decidido.
a revolta na trofa que pode seguir ainda esta noite. O ano turístico ainda não acabou, mas o primeiro balanço feito pelos operadores é muito negativo. Dizem que Portugal deixou de ser competitivo a nível dos preços. Boa tarde. A paz em Moçambique deu mais um passo em frente. Joaquim Chissano e a reação. O clube não foi ainda informado oficialmente da data do jogo e a Assembleia Geral de Sócios de ontem à noite foi inconclusiva. Mas a raiva voltou a andar pelas ruas da cidade e a GNR chegou a deter uma pessoa por tentativa de apedrejamento das forças policiais. 3 horas inconclusivas, pelo menos para quem esperava uma decisão quanto ao futuro do Trofense. Enquanto a polícia de intervenção se posicionava no centro da cidade, cerca de 700 sócios acompanhavam a acalorada discussão em torno, basicamente, de 3 questões, sintetizadas desta forma na proposta avançada pelo sócio João Fernando. Jogo com o Varzim, sim ou não? Em caso de vencer ou não, que se proceda a uma nova votação colocando em alternativa 2 questões. Primeira, acabar com o futebol na tropa. Segunda, jogar na 3ª Divisão Nacional. Parecia encontrada a saída do impasse, mas afinal a discussão ainda estava para durar. No final, acabou por ser votada uma outra proposta de adiamento da Assembleia Geral até que a Federação Portuguesa de Futebol determine a data da repetição do jogo entre o Varzim e o Trofense. É necessário que os sócios tenham mais algum tempo para pensar, para refletir e então, através de escrutínio secreto, sem pressões de qualquer espécie, de uma forma livre, as pessoas possam manifestar aquilo que realmente querem, não é, para o futuro do Clube Desportivo Trofense. Quem não ficou satisfeito com o adiamento da Assembleia foi o presidente da direção do Trofense. Não é esta a decisão que a direção pretendia. A direção pretendia hoje sair daqui com uma determinação certa para o Clube Desportivo Trofense. A direção do Trofense pretendia que os sócios votassem a favor da repetição do jogo com o Varzim. Mas na Assembleia Geral ninguém parecia estar para aí virado. Com os ânimos exaltados, chegou a temer-se o pior, ainda mais que a polícia estava em força no centro da trofa e vinha preparada com canhões de água. Viveram-se horas de alguma tensão. A polícia deteve mesmo um indivíduo, mas tudo se passou na maior discrição. Por volta das 4 da manhã, os trofenses começaram a regressar a casa. Senhor, faz favor. Já chega. A cidade foi dormir. O sono deverá prolongar-se até à próxima Assembleia Geral Extraordinária do Clube Desportivo Trofense. Neste jornal de... Gritando palavras de ordem e destruindo sinais de trânsito. Mas a situação foi mais calma do que na noite anterior, porque os manifestantes encontraram pela frente 3 pelotões da polícia, incluindo a Brigada Antimotim, e 2 autotanques com canhões de água. O Luís Castro passou a noite na trofa. A Assembleia Extraordinária do Trofense acabou por ter um fim inesperado. Ali deveria ser decidido o futuro do clube, só que a direção conseguiu marcar uma nova Assembleia para sexta-feira. Dar mais alguns dias para que os sócios possam decidir sem precipitações. Foi decidido o adiamento porque, de facto, o pessoal que se encontrava na Assembleia, os sócios que se encontravam na Assembleia, revelaram ao fim de 3 horas não estar na melhor condição para votar. Não concordo com a decisão. Devia ser hoje decidido por sócios Trofense o sim ou não ao jogo. Opiniões que mostram a divisão entre os próprios associados do Trofense. Enquanto decorria a Assembleia, no centro da cidade era montado um super esquema de segurança. Cerca de 150 membros do Corpo de Intervenção colocados em todos os acessos à estrada Porto Braga. Fora da cidade, preparados outros meios para entrar em ação. Um canhão de água e mais reforços. A meio da madrugada, as forças da ordem decidiram acabar com a concentração de algumas dezenas de populares. Bastaram uns passos em frente, de cacetete na mão. Depois, aquela que se previa uma noite agitada acabou por regressar à normalidade. Os soldados do Corpo de Intervenção regressaram aos quartéis e no local permaneceram apenas 2 jipes da GNR. Os pneus e os coquetéis de Molotov que se diziam preparados terão ficado guardados para a próxima sexta-feira à noite. De... Os apoiantes do presidente multiplicavam as acusações de corrupção da Federação Portuguesa de Futebol.
Do Trofense ainda não há reação. O clube não foi ainda informado oficialmente da data do jogo e a Assembleia Geral de Sócios de ontem à noite foi inconclusiva. Mas a raiva voltou a andar pelas ruas da cidade e a GNR chegou a deter uma pessoa por tentativa de apedrejamento das forças policiais. 3 horas inconclusivas, pelo menos para quem esperava uma decisão quanto ao futuro do Trofense. Enquanto a polícia de intervenção se posicionava no centro da cidade, cerca de 700 sócios acompanhavam a acalorada discussão em torno, basicamente, de 3 questões, sintetizadas desta forma na proposta avançada pelo sócio João Fernando. Jogo com o Varzim, sim ou não? Em caso de vencer ou não, que se proceda a uma nova votação colocando em alternativa 2 questões. Primeira, acabar com o futebol na tropa. Segunda, jogar na 3ª Divisão Nacional. Parecia encontrada a saída do impasse, mas afinal a discussão ainda estava para durar. No final, acabou por ser votada uma outra proposta de adiamento da Assembleia Geral até que a Federação Portuguesa de Futebol determine a data da repetição do jogo entre o Varzim e o Trofense. É necessário que os sócios tenham mais algum tempo para pensar, para refletir e então, através de escrutínio secreto, sem pressões de qualquer espécie, de uma forma livre, as pessoas possam manifestar aquilo que realmente querem, não é, para o futuro do Clube Desportivo Trofense. Quem não ficou satisfeito com o adiamento da Assembleia foi o presidente da direção do Trofense. Não é esta a decisão que a direção pretendia. A direção pretendia hoje sair daqui com uma determinação certa para o Clube Desportivo Trofense. A direção do Trofense pretendia que os sócios votassem a favor da repetição do jogo com o Varzim. Mas na Assembleia Geral ninguém parecia estar para aí virado. Com os ânimos exaltados, chegou a temer-se o pior, ainda mais que a polícia estava em força no centro da trofa e vinha preparada com canhões de água. Viveram-se horas de alguma tensão. A polícia deteve mesmo um indivíduo, mas tudo se passou na maior discrição. Por volta das 4 da manhã, os trofenses começaram a regressar a casa. Senhor, faz favor. Já chega. A cidade foi dormir. O sono deverá prolongar-se até à próxima Assembleia Geral Extraordinária do Clube Desportivo Trofense. As longas noites da trofa. Do futebol